Que a paz e a graça divina acompanhem cada um dos nossos ouvintes, trazendo bênçãos copiosas para o dia de hoje e para toda a semana de quem nos escuta. Há um imenso privilégio abrir este espaço para iniciarmos mais uma de nossas análises aprofundadas. Com certeza. É sempre uma alegria participar dessas nossas conversas. E hoje a gente tem diante de nós um texto que, um texto que atravessou milênios, né? Ele continua sendo um dos maiores refúgios literários e espirituais da história. É o Salmo 121. O famoso Deus o nosso protetor. Exatamente. Que também é classicamente conhecido como um cântico de peregrinação. E para guiar essa nossa exploração de hoje, nós trouxemos para a mesa um material riquíssimo. A gente vai usar a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a nossa conhecida NAA, e também... E os comentários fantásticos do Allen P. Ross. Isso. Os comentários do renomado estudioso Allen P. Ross. É tipo o alicerce perfeito para a gente extrair cada camada de sabedoria desse texto que é tão breve, mas, nossa, tão monumental. É uma satisfação imensa fazer parte desse mergulho. Porque, sabe, o Salmo 121, ele carrega uma densidade que vai muito além daquela poesia reconfortante que a gente está acostumado a ler. Ele é, na sua essência, um documento histórico e teológico de altíssimo valor. Ele permite que a gente espie, por assim dizer, a alma do mundo antigo. E a nossa missão hoje é justamente construir essa ponte. Uma ponte bem sólida entre esse passado distante e a nossa realidade. E como a gente faz isso? A gente vai investigar a fundo o contexto histórico daquelas pessoas. Eram peregrinos reais, sabe? Com calos nos pés, caminhando por aquelas estradas poeirentas e extremamente perigosas para adorar a Deus lá em Jerusalém. Nossa, imagina a dificuldade. Sim, e a partir dessa base histórica, a gente vai observar como essa travessia física, que era repleta de ameaças o tempo todo, foi transformada de uma maneira magistral numa parábola poderosa para a própria vida. Sensacional. Para a gente começar a entender o verdadeiro peso dessas palavras, eu acho que a gente precisa ativar um pouco da imaginação de quem nos ouve, né? Pintar mesmo o cenário da época. Sem dúvida. É fundamental. Então, vamos pensar nas condições reais de um peregrino no antigo Israel. A viagem não era feita com o conforto que a gente tem hoje, com ar-condicionado e asfalto. Nem de longe. Era uma travessia a pé, sob um clima implacável, muitas vezes acompanhado da família inteira, carregando suprimentos, ofertas. E o destino era Jerusalém, que geograficamente fica no alto, né? Na região montanhosa de Judá. Exato, o que significa que o trecho final da viagem era literalmente uma subida exaustiva. Pois é. E aí, no meio dessa caminhada extenuante, esse viajante para, respira fundo, olha para o horizonte e diz aquelas palavras super famosas do versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É uma cena muito forte. Muito. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque esses montes que o peregrino está olhando não eram só tipo uma paisagem bonita. Há uma dualidade muito forte ali, não é? Tem uma tensão palpável nessa imagem, se a gente olhar para a geografia daquela região. Especialmente a subida de Jericó para Jerusalém, ela é marcada por vales profundos, desfiladeiros bem estreitos e encostas áridas. Então, por um lado, olhar para os montes significava olhar para o destino final. Os montes ao redor de Jerusalém representavam o lugar da presença de Deus, o templo, o centro de toda adoração. O próprio comentário da NA aponta isso em referência a outros textos, tipo o Salmo 125. Certo. O destino sagrado. Isso. Mas, simultaneamente, para um viajante vulnerável carregando os pertences dele, esses mesmos desfiladeiros e essas cavernas nas montanhas eram os lugares de maior terror. Nossa, claro. As emboscadas. Exatamente. Era ali que se escondiam os assaltantes. Era onde animais selvagens ficavam à espreita. Então, a montanha é o objetivo sagrado, sim, mas a montanha também é o perigo iminente. É uma representação muito crua da vulnerabilidade humana diante de obstáculos gigantes. E diante dessa montanha, que inspira tanto desejo de chegar, quanto pavor de morrer no caminho, o peregrino faz a grande pergunta no versículo 2.
De onde me virá o socorro? E a resposta não demora. Não, é imediata e muito categórica. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E, pegando o gancho nos comentários do Allen P. Ross, essa escolha de palavras não é acidental, né? Esse título, Criador do Céu e da Terra, carrega um peso argumentativo muito específico ali para a época. Sem dúvida nenhuma. O Ross destaca que os autores bíblicos não usavam essa expressão só para enfeitar o texto com um tom poético bonito. Não era só estilo, então. De jeito nenhum. Essa declaração, que é profundamente enraizada lá na teologia de Gênesis, servia como uma âncora de segurança e, ao mesmo tempo, um contraponto enorme à cultura da época. Como assim, um contraponto? É que, no Antigo Oriente Médio, as nações vizinhas acreditavam em deuses locais, divindades que eram limitadas a certos territórios, sabe? O deus de uma montanha, o deus de um vale específico. Ah, entendi. Então, se você saísse do território, você perdia a proteção daquele deus. Exato. Você estaria à mercê de outro deus desconhecido. Então, quando o salmista afirma que o socorro dele vem daquele que fez o céu e a terra, ele está declarando que o Deus de Israel tem um poder absoluto, um poder ilimitado e universal. Uau! Nenhuma força terrena pode bater de frente? Nenhuma. Nenhum perigo escondido nas pedras, nenhuma ameaça física pode frustrar os planos de quem criou a própria pedra onde o inimigo está escondido. Nossa, isso muda completamente a perspectiva da viagem. A confiança não está na ideia de que os perigos vão sumir num passe de mágica, mas na magnitude de quem está protegendo. Perfeito. Se a montanha causa medo, saber que o arquiteto da montanha está do seu lado traz uma paz incomparável. Agora, vamos desempacotar um negócio aqui, porque a transição literária que acontece logo depois é brilhante. Nos versículos 1 e 2, o texto está todo na primeira pessoa do singular. Sim, os pronomes. Monólogo interno ali na estrada. Mas aí, a partir do versículo 3, o jogo de pronomes sofre uma virada drástica. O texto passa para a segunda pessoa. A gente lê coisas do tipo: ele não permitirá que os seus pés vacilem. Aquele que guarda você. Pera, isso significa que o Salmo é, na verdade, um roteiro para duas vozes? Essa é uma das percepções mais fascinantes do comentário do Rossi. Sério? Sim, essa mudança abrupta de pronomes dificilmente seria só um detalhe de estilo ou um errinho gramatical. Ela aponta fortemente para a ideia de que os versículos de 3 a 8 são palavras ditas por uma outra pessoa. A cena, que era solitária, ganha um novo personagem. Que incrível! E quem seria essa outra pessoa? O Ross levanta a hipótese de que essa voz poderia ser a de um sacerdote que abençoava os peregrinos antes de eles partirem. Ou, de um jeito até mais vívido, poderia ser um companheiro de viagem mais experiente. Dá para imaginar perfeitamente a cena. Um viajante mais novato, super angustiado com a jornada, murmurando a confiança dele, meio vacilante, olhando para os picos perigosos. Exato. E ao ouvir isso, o companheiro mais velho intervém. E não é só com um tapinha nas costas dizendo vai ficar tudo bem. Ele dá uma garantia externa e pastoral. Ele essencialmente vira e diz: a sua fé está muito bem colocada. Deixa eu enumerar para você o quão seguro você está sobre esse cuidado. A imagem de ter alguém do lado na jornada, confirmando a proteção divina em voz alta, é de uma beleza ímpar. E o que essa segunda voz afirma nos versículos 3 e 4 é de um conforto tremendo. Ela diz: não dormitará aquele que guarda você. E logo em seguida ele reforça isso. Sim, ele diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Se a gente pensar no contexto daquelas viagens de acampamento, dormir era um momento de maior vulnerabilidade para eles, né? Totalmente. O impacto dessa afirmação na cabeça de um viajante antigo era imensurável. A segurança de uma caravana à noite dependia inteiramente da vigilância humana. Os guardas, ou as sentinelas, precisavam se revezar nas vigílias em volta da fogueira. Mas a natureza humana é falha. Exatamente. Soldados inevitavelmente sentem o peso do cansaço. Os olhos pesam, a guarda baixa por um segundo e é nesse exato segundo que o ataque acontece. Nossa, que tensão! E o comentário de Ross sublinha o peso teológico disso. Dizer que o Deus de Israel não dormita nem dorme atesta que ele jamais será indiferente,
jamais será pego de surpresa e nunca vai negligenciar os seus. E isso contrasta com as outras crenças da época também. Muito. Na cultura cananeia ali em volta de Israel, existiam mitos sobre deuses que dormiam e que precisavam ser acordados por rituais pelos fiéis. Imagina o desespero de achar que o seu Deus está dormindo na hora do perigo. Pois é, o guarda de Israel rompe com tudo isso. A vigilância dele é incessante. Ele não tem turnos, não precisa de descanso e não pisca. Trazendo isso para a nossa realidade moderna, essa mensagem continua tendo uma aplicação super direta e diria até terapêutica. Sem dúvida. A gente pode não estar montando acampamento num deserto cheio de predadores hoje em dia, mas nós vivemos numa era de hipervigilância, uma sobrecarga crônica. Uma exaustão mental muito grande. A quantidade de pessoas que sofrem com insônia, sabe? Pessoas deitadas na calada da noite, com a mente correndo a 1000 por hora, tentando controlar todas as variáveis do trabalho, da família, da saúde, é alarmante. A gente sente que se baixar a guarda, o nosso mundo simplesmente desmorona. E aí é que o Salmo entra como um bálsamo. Exato. Ouvir que o guarda do universo não dorme nos dá permissão divina para fecharmos os nossos próprios olhos. É o alívio de saber que a manutenção da nossa vida não depende da nossa própria capacidade de ficar acordado controlando tudo o tempo inteiro. Essa ponte que você fez com a exaustão moderna é muito precisa. O convite implícito do Salmo é para o abandono daquela ansiedade sufocante em favor de uma confiança profunda. E para consolidar essa confiança, o texto avança nos versículos 5 e 6, construindo umas imagens de uma poesia riquíssima. O companheiro de viagem continua a garantir a segurança, dizendo: "O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua." A metáfora da sombra à sua direita me chama muito atenção, porque para quem vive em regiões de clima mais ameno, a sombra é só um lugar gostoso para fazer um piquenique ou um alívio rápido do calor. É um luxo quase. Mas eu imagino que, para um viajante caminhando sobre pedras no antigo Oriente Médio, o solo do meio-dia representava um perigo letal, certo? O sol escaldante do Oriente Médio era, e ainda é, uma ameaça física brutal. Caminhar longas distâncias debaixo daquele céu inclemente, sem a proteção adequada, levava rapidamente à exaustão térmica, à insolação severa e, não raramente, até a morte por desidratação. O sol era um inimigo. Um inimigo que precisava ser vencido a cada quilômetro. Então, quando a poesia hebraica descreve Deus como a sombra à sua direita, ela está falando de uma intervenção vital de sobrevivência. E por que a direita? Curiosamente, a mão direita no contexto militar antigo era o lado de ação. Era a mão que segurava a espada. Mas também podia ser o lado mais desprotegido caso o escudo fosse carregado na mão esquerda. Ah, faz todo sentido. Ter o Senhor como sombra à direita significa ter proteção total no ponto de maior vulnerabilidade. É um abrigo feito sob medida no meio do campo de batalha. E a menção da lua, logo na sequência, ele diz: "De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua." A gente entende que isso expande a proteção para as 24 horas do dia, mas havia algum temor específico em relação à lua naquela cultura? Tem um aspecto literário e um cultural aí. O literário é que citar o sol de dia e a lua de noite é o que os estudiosos chamam de merismo. Merismo. Isso. É um truque poético literário muito comum na antiguidade para descrever a totalidade de alguma coisa. Eles pegam os dois extremos, o dia e a noite, para incluir absolutamente tudo que está contido na passagem do tempo. Cobre tudo, do começo ao fim. Exato. Mas além disso, no mundo antigo, a lua carregava superstições imensas. Acreditava-se amplamente que os raios lunares podiam causar doenças mentais, cegueira ou terrores noturnos. A palavra lunático vem daí, não é? Exatamente, da influência da lua. Então, prometer proteção contra o sol e a lua é garantir que nem os perigos óbvios e literais do dia, nem as ameaças obscuras, frias e temidas da noite poderão prevalecer. O espectro da proteção divina cobre todas as frações de tempo e todas as naturezas de perigo. Isso traz um fôlego totalmente novo para a leitura do texto. E, aprofundando ainda mais na mecânica literária que segura essa promessa toda, a análise detalhada baseada na obra do Ross revela um alicerce linguístico muito forte.
Tem uma palavra específica no original hebraico que funciona como o motor dessa passagem, né? Tem sim. Quando a gente lê o texto em hebraico, percebe que a partir do versículo 3, o autor escolheu martelar intencionalmente uma única palavra ao longo de todas aquelas garantias. É o verbo hebraico chamar. Chamar. Para quem está ouvindo e tentando visualizar a estrutura do texto, qual é a profundidade dessa palavra? Como ela molda a nossa compreensão desse cuidado todo? A palavra chamar carrega o significado de guardar, manter, proteger de maneira vigilante, preservar com o maior cuidado possível. Para você ter uma ideia, é a mesma raiz usada lá no livro de Gênesis, quando o homem é colocado no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Uma proteção ativa de preservação. Exato. E o que impressiona nessa imagem é a frequência com que ela aparece no Salmo. Num texto tão curto de apenas 8 versículos, a palavra chamar ocorre 6 vezes. 6 vezes em 8 versículos? Sim, a poesia hebraica não utiliza rimas de som no final das frases como a nossa poesia ocidental faz. Ela utiliza a repetição de ideias e palavras-chave para criar o seu ritmo e enfatizar o seu ponto principal. Entendi, é uma repetição temática. Isso. Fica algo como: o Senhor é quem guarda você, não dormita aquele que o guarda de Israel, o Senhor guardará você de todo mal, Ele guardará a sua alma, Ele guardará a sua saída e a sua entrada. Que repetição fenomenal. Funciona quase como os passos do próprio viajante na estrada, né? A cada pé que toca a terra poeirenta, uma batida dessa promessa ecoa. Chamar, chamar, chamar. Bela imagem. Estou sendo guardado, estou sendo preservado, estou sob vigilância cuidadosa. Não é um conceito passivo de proteção, de jeito nenhum. É uma ação contínua e incansável de Deus. E toda essa construção rítmica de segurança pavimenta o caminho para a grande conclusão do texto. Os versículos 7 e 8 elevam essa promessa a um patamar completamente diferente de tudo o que foi dito antes. Vamos olhar para eles, então. A segunda voz, aquele companheiro de viagem ou sacerdote que a gente mencionou, finaliza a fala dizendo: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. A linguagem aqui parece romper as fronteiras de uma simples viagem até Jerusalém, não acha? Totalmente. O escopo do texto se alarga de uma maneira vertiginosa nesses versículos finais. A expressão saída e entrada tem raízes muito profundas na cultura do Antigo Oriente Médio. A gente encontra ela frequentemente em textos como o livro de Deuteronômio, por exemplo. E o que significava essa expressão no dia a dia deles? Originalmente, essa expressão idiomática servia para descrever a totalidade da rotina de uma pessoa, seja a rotina militar, civil ou comercial. Significava ir para a batalha e voltar em paz, ou sair para trabalhar no campo e retornar para casa no fim do dia. E no contexto estrito do nosso peregrino do Salmo? Referia-se ao sucesso da viagem em si, que ele pudesse sair da cidade dele, subir os montes perigosos de Jerusalém para adorar e conseguir entrar novamente pela porta de sua casa, são e salvo. Então, o que tudo isso significa para a nossa leitura espiritual de hoje? Porque a transição entre o versículo que fala do sol escaldante, bem físico, e esse que fala de desde agora e para sempre, muda o Salmo de um manual de viagem seguro para algo de escala cósmica. É justamente aqui que o Allen P. Ross convida a gente a olhar para a intenção final do texto. Essa jornada bem-sucedida aos montes sagrados ganha contornos muito mais amplos. Ela se torna uma parábola definitiva para a totalidade da vida humana. Uma metáfora para a vida inteira. Exatamente. A promessa se recusa a ficar confinada àquelas trilhas rochosas da antiguidade. Ao declarar que o Senhor guardará a alma de todo o mal e cobrirá cada saída e entrada, estendendo isso desde agora e para sempre, o salmista está afirmando algo imenso. Que cada movimento nosso está garantido? Que cada movimento das nossas vidas, desde os nossos projetos mais ambiciosos até as nossas rotinas mais comuns e mundanas, tudo isso está sob a jurisdição do cuidado ativo de Deus. É a garantia contínua de preservação integral. Não importa em qual milênio a viagem esteja acontecendo. Isso é profundamente reconfortante. E se conectarmos tudo que a gente destrinchou aqui hoje,
A mensagem central que emerge é de um realismo impressionante. O Salmo 121 não adota uma positividade tóxica ou ilusória em nenhum momento. Não, de forma alguma. Ele não afirma que a viagem vai ser livre de contratempos. Os vales traiçoeiros continuam existindo. O sol ainda arde brutalmente ao meio-dia e a noite continua trazendo seus temores. Os obstáculos da nossa própria vida continuam de pé, firmes e fortes. Com certeza. O Salmo não apaga o sofrimento ou a dificuldade da vida. Pode ser um diagnóstico assustador, uma crise financeira, as angústias da família ou até as incertezas de amanhã. A montanha ainda é íngreme, mas a grande virada de chave, a sabedoria destilada aqui, é que nós nunca somos deixados sozinhos à mercê do acaso no meio daquele desfiladeiro escuro. Perfeito. O Criador de todo o sistema está ativamente e incansavelmente operando o seu chamar, a sua preservação atenta sobre nós. E é com essa certeza estrutural tão maravilhosa que a gente chega ao final do nosso mergulho de hoje. Mas antes de encerrarmos esta análise riquíssima, eu quero deixar uma reflexão final. Um pensamento provocativo para que todo mundo que está escutando possa meditar e mastigar ao longo dos próximos dias. Vamos lá. Vamos voltar lá para o primeiro instante deste texto literário brilhante. Reparem na trajetória do olhar daquele viajante. O texto começa com o peregrino olhando ansiosamente para a geografia à frente dele, focando naquelas imensas e perigosas montanhas físicas, enquanto procura por socorro. Ele foca no problema num primeiro momento. Exato. Mas a poesia termina de uma forma belíssima com esse mesmo viajante não mais focado na poeira ou nas pedras. Ele está descansando o olhar dele na garantia absoluta de uma proteção espiritual que transcende a própria geografia, o tempo e o espaço. Uma proteção que se estende desde agora e para sempre. É uma mudança de perspectiva total. E isso levanta uma reflexão urgente para a nossa rotina. Para onde nós estamos direcionando nosso olhar quando enfrentamos os desfiladeiros e as encostas íngremes nas nossas próprias jornadas diárias? Nós estamos paralisados medindo o tamanho do obstáculo, o calor do sol, a vastidão do problema? Ou nós estamos escolhendo elevar os nossos olhos para aquele que fez o céu, a terra e absolutamente todas as coisas, inclusive a própria montanha que agora nos assusta? Reajustar essa perspectiva é o que tem o poder de transformar completamente o nosso cansaço e a nossa ansiedade em uma paz profunda. Uma reflexão poderosíssima. E, por favor, ouçam com carinho agora, porque o nosso tempo juntos não termina por aqui. Para coroar tudo que a gente aprendeu hoje, a beleza que nós exploramos e a paz que refletimos, este áudio vai continuar logo a seguir, de uma maneira muito especial e imersiva. Nós preparamos para tocar logo depois das nossas vozes um belíssimo louvor baseado exatamente neste Salmo 121 que nós acabamos de desempacotar. Que maravilha! Por isso, eu faço um convite afetuoso a todos que nos acompanham. Não encerrem a reprodução agora, permaneçam conectados, respirem fundo, fechem os olhos se for seguro fazer isso no momento e continuem em uma atmosfera de comunhão e profunda devoção a Deus. Deixem que essas verdades históricas e teológicas penetrem o coração, meditando na palavra enquanto ouvem este louvor que vai preencher o ambiente a seguir. Que seja um momento de verdadeira edificação e refrigério para a alma de cada um. Que essa convicção inabalável do cuidado divino acompanhe cada saída e cada entrada nas jornadas de vocês. Que o guarda incansável de Israel abençoe profundamente a todos nós. Continuamos na paz, no descanso e sob o olhar atento do Criador. Fiquem agora com o louvor e até a nossa próxima exploração. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Sim, guardará a sua alma. Oh, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre, para sempre. O meu socorro vem do Senhor, desde agora e para sempre, desde agora e para sempre. Hey.